Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sábado, 3 de janeiro de 2026, o primeiro sábado de 2026. Que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que Deus possa fazer diferença na minha vida e na vida de vocês também. Que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, pecador, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande e poderoso Deus, eu não vejo como me perder. Amém? Vamos à palavra de Deus então, vamos à Bíblia? A voz é minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém? Vamos então falar da nossa renovação, da nossa aliança, da nossa fé, que nós possamos renovar a nossa vida nas mãos de Deus, neste ano que se inicia, né? Como eu disse aqui, o primeiro sábado de 2026. Que o Senhor seja o meu escudo, seja o meu protetor. Que o Senhor seja o seu escudo e o seu protetor, né? Deus habita em todos nós, né? Como diz o primeiro mandamento, né? É Ele que devemos amar acima de qualquer coisa. E depois, em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar. Depois devemos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, né? Isso é um dos mandamentos de Deus, né? Deus conhece as nossas fragilidades, Deus conhece as nossas necessidades, né? E eu tenho certeza disso, meus irmãos, que Ele guiará você e a mim no melhor caminho. É o caminho da salvação. Amém? Que Deus então derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nós possamos sempre orar a Deus e pedir as suas bênçãos e a sua proteção. Que possamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, as nossas causas nas mãos de Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus que pode resolver tudo para mim e para vocês e não a outro. Amém? Veja bem, meus irmãos. Vamos para o livro de Marcos, né? Marcos capítulo 11, verso 24, certo? Diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedireis em oração, se credes, recebereis. Então a oração, o que é a oração? A oração é a nossa conversa com Deus. Amém? E Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: todavia é preciso pedir com fé, em nada duvidando. Amém? Porque quem duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para outro. Então, quando você ora a Deus, que você pede algo para Deus, não peça duvidando. Se for pedir duvidando, nem peça. Peça com fé e aguarde a resposta desse grande Deus, que Ele não deixa ninguém sem resposta. Amém? A oração é a nossa conversa com Deus, é o nosso diálogo com Deus, ok? É uma relação de entrega, né? E escuta, né? Ao confirmarmos nossa vida a Deus, devemos manter atento ao chamado de Deus. Deus está te chamando, Deus está me chamando. Deus está de braços abertos para nos receber, né? Nós temos que estar sempre acreditando que Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Que possamos dizer como no Salmo 31, né? Vou fazer um resumo aqui do Salmo 31. Ó Senhor Deus, em Ti
eu busco proteção. Que você, meu irmão, que você, minha irmã em Cristo Jesus, possa dizer junto comigo, aonde você está: ó Deus, ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Peço que sejas uma rocha de um abrigo, uma defesa para me salvar. E esse Deus, ele é rocha, ele é pedra viva, ele é a pedra angular. Que nós possamos estar firmes nessa rocha, que é Jesus Cristo, né? Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Que nós possamos dizer: Senhor, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A quem temerei? Ninguém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode cair o mundo ao nosso lado, mas se Deus estiver conosco, não seremos atingidos. Como diz o Salmo 91, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudarei. Aqui eu falei do Salmo 91 e de Isaías 41. Amém? Seguindo ainda aqui no resumo do Salmo 31, guia-me, me orienta, Pai, para que eu possa seguir o caminho da salvação. Não me deixes cair na armadilha que me armaram para mim, pois tu és o meu refúgio, o meu abrigo. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Amém. Que nós possamos dizer assim: Pai, em suas mãos eu entrego a minha vida. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, aonde quer que vocês estejam. Nesse momento, eu rogo a Deus: Pai, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã. Eu não sei o que se passa em suas vidas. E vocês digam assim: em nome de Jesus, eu recebo essa bênção. Amém, glória a Deus. Mas diga com fé e não da boca para fora. Se você disser com fé, você vai alcançar. Porque Deus é maravilhoso, Deus é magnífico. Certo? Glória a Deus. A fé, agora vamos falar um pouquinho da fé, tá? A fé é um dom de Deus que nos fortalece, né? Através das nossas orações. Como eu disse no começo, as nossas orações, o que é uma oração? É um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, é onde nós abrimos o nosso coração a Deus. Em momentos de conexão com Cristo, né? Ao iniciarmos esse novo ano, nada melhor que renovarmos o nosso compromisso com Deus. Amém? Né? E com seu Filho e com o Espírito Santo, que possamos renovar com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Me ajuda neste momento que começamos um novo ano, um ano desconhecido para nós, Pai. Temos planos para o futuro, temos grandes coisas, mas nós sabemos que a palavra final vem de Ti. E eu tenho certeza, meu Deus, que tudo que for bom para mim, o Senhor vai me conceder de acordo com a Tua vontade. Porque o Senhor sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. Amém? O que é fé para você? O que é fé para mim? Será que nós temos fé realmente? Veja bem, no livro de Marcos, tem uma passagem no capítulo 9 de Marcos, aonde Jesus cura um jovem possesso de demônio. Então Jesus pergunta para aquele pai, né? Se faz muito tempo que aquele jovem está assim. Claro que Jesus sabe todas as coisas, né? Jesus sabe de tudo. Mas Jesus faz essa pergunta, né? E o pai diz assim: Deus da sua mocidade, Deus da sua infância, ele vem sofrendo, né? E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, né? E Jesus disse para eles, né, que faltou fé para eles. Então Jesus vai e expulsa aquele demônio.
E aquele pai sincero, ele pede uma ajuda para Jesus. No verso 24, Marcos 9, 24, aquele pai diz assim: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem, ele usou de uma tal sinceridade, ele disse para Jesus: eu creio, mas me perdoa, me falta fé. Se falta fé para você, meu irmão, se falta fé para você, minha irmã, em Cristo Jesus, converse com Deus, conte a verdade, abra seu coração, como esse pai diz assim: eu creio, mas me perdoa pela minha falta de fé. Me ajuda, ele disse, me ajuda por causa da minha falta de fé. O livro de Hebreus capítulo 11, verso 1, ele define fé assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Isso é fé. Que nós possamos realmente ter fé. Que Deus fala que se nós tivéssemos fé, tamanho de um grão de mostarda, nós diria para o monte: passa de lá para cá e daqui para lá. Certo? A semente de mostarda é a semente mais pequenina do mundo, mas ela também se desenvolve como uma das maiores árvores do mundo, né? Veja bem, meus irmãos, Romanos capítulo 15, verso 3. Que o Deus da esperança encha vocês que estão nos assistindo, e eu também, de completa alegria e paz na fé, amém? Para que vocês e eu possamos transbordar de esperança pelo Espírito Santo de Deus. Eita glória, que Deus maravilhoso, né? Agora também a gente vai falar um pouquinho de esperança e de renovação, né? A esperança era um sentimento positivo na minha vida e na vida de vocês. Com ela, passamos a encarar as nossas trajetórias com mais perspectiva de vida, certo? Qual é a nossa esperança neste momento? Eu tenho uma esperança, muitos podem dizer assim, eu tenho uma esperança de comprar um carro novo, de comprar uma nova casa, de arrumar a minha casa, de reformar a minha casa, eu tenho uma esperança de que o meu salário possa subir. Eu estou desempregado, eu tenho esperança que Deus possa me preparar um trabalho. Tudo isso está correto, tudo isso está perfeito, porque nós fazemos planos, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Então aquilo que for bom para mim, aquilo que for bom para vocês, vocês podem ter certeza que o Senhor nosso Deus vai conceder isso a mim e a vocês. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, mas a maior esperança de todas que eu tenho na minha vida, e espero que vocês tenham também, é a esperança da vida eterna, que a gente só pode encontrar em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode nos dar a esperança da vida eterna. E não depende de Cristo Jesus a vida eterna. A vida eterna, ela depende de mim e de vocês. Depende de nós, certo? O céu, já ouviram falar isso? O céu começa aqui, certo? O passaporte para a vitória começa aqui. E a vitória é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos ter em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, certo? A esperança da vida eterna. E as demais coisas, como diz o Salmo 37,
Salmo 37, verso 5, e as demais coisas serão acrescentadas. Coloque a sua fé em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E na minha também. Tudo que eu estou dizendo para vocês, em primeiro lugar para mim. Que eu também deixe Cristo agir na minha vida em primeiro lugar. E vocês também. E as demais coisas serão acrescentadas, né? Perdão. Provérbios, capítulo 13, verso 12, né? Provérbios 13, verso 12 diz assim: esperança que tarda deixa doente o coração, desejo que se realiza é árvore de vida. Ou seja, é a árvore da vida. Certo? E a árvore da vida, ela está lá no meio do jardim. Certo? Lá no paraíso. E um dia nós vamos ver a árvore da vida. E dessa vez poderemos comer do seu fruto. Amém? Glória a Deus. Igualmente, quando falamos em esperança, logo também nos referimos à confiança que temos em Deus, né? Ao cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, passamos a encarar todas as dificuldades das nossas vidas com mais firmeza, com mais clareza, porque a gente sabe que a gente está caminhando de mãos dadas com a verdade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a verdade que nos conduz à salvação. Amém? Vamos agora então para Jeremias capítulo 17, verso 7 e verso 8. Acompanhe comigo se você puder. Bendito o homem que confia no Senhor, certo? E deposita a sua segurança no Senhor. Ele é como árvore plantada à beira d'água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor, e as suas folhas estão sempre verdes. Certo? No ano da seca não se perturba e não para de dar frutos. Veja bem. Vocês entenderam? Eu vou explicar esse verso. Bendito o homem, ou seja, homem e mulher, certo? Ser humano, que confia no Senhor. E no Senhor deposita toda a sua segurança. Certo? Aqui faz uma comparação. Ele ou ela, tanto faz, será como árvore plantada à beira do rio, que solta a raiz, né, em direção ao rio. Quer dizer, a raiz vai ficar dentro da água. Pode vir a seca que vier, ela nunca vai murchar e nunca vai deixar de dar frutos. A palavra de Deus diz: pelos seus frutos o conhecereis. Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, verso 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, o nosso grande Deus, né? Esta é a promessa. Porque muitas vezes, como seres humanos, a gente tem até boa intenção, faz até alguma promessa, mas a gente não consegue cumprir. Nós vemos aí quantas promessas são feitas no dia a dia. Praticamente nenhuma delas consegue ser cumprida. Mas a única promessa que vai ser cumprida é a promessa de Deus para aqueles que aceitam a Ti como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Se você crê também, diga: eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Veja bem,
Por fim, se você está passando por um momento difícil da sua vida, ou até mesmo buscando algum sentido para a sua vida, se você chegou ao caos da sua vida, se você chegou lá no fundo do poço, isso já aconteceu comigo, meus queridos. Eu já cheguei no fundo do poço. A vida não havia mais sentido para mim. Não tinha mais sentido viver. Porque eu tinha desviado dos caminhos do Senhor. E eu fui para esse mundo de ilusões, para esse mundo de perdição, achando que tudo era lindo, que tudo era maravilhoso. No começo parecia ser. Mas depois aquilo que parecia ser lindo, maravilhoso, passou a ser um poço de lama, que eu me afundei praticamente inteiramente. Mas ali eu reconheci o Deus verdadeiro que eu havia deixado de seguir. E ali então eu fiz uma oração. E ali então eu entreguei a minha vida novamente nas mãos de Deus. E disse: Senhor, por favor, seja o dono da minha vida, sejas o dono da minha vida. Que eu seja seu filho para sempre, Pai. Aquele filho arrependido que volta aos braços do Pai, como a história do filho pródigo. E eu voltei então para os braços do Pai. E hoje a minha vida é uma vida de alegria. É uma vida de comprometimento com esse grande Deus. Se você por acaso está vivendo isso que eu acabei de falar, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Não temos outra solução. Não temos outra solução, que possa nos ajudar, a não ser esse grande Deus. Mas temos que entregar as nossas vidas em suas mãos e viver um relacionamento diário com esse grande Deus. Amém? Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso. E para que nós possamos, então, encerrar esta palavra que o nosso Deus me escolheu como instrumento em suas mãos para divulgar para vocês como esse Deus, ele é maravilhoso, como ele é magnífico. Então a gente vai terminar com o livro de Romanos, certo? Romanos capítulo 12, verso 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede, pacientes na tribulação e perseverantes na tribulação. Eu peço perdão para vocês que eu não estou enxergando direito, preciso voltar ao oftalmologista, por isso então às vezes eu tenho alguns pequenos erros, mas eu vou repetir aqui, tá? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações e perseverante nas orações. Então que nós possamos ser pacientes. O que é ser paciente? É ter paciência nas tribulações. Que nós possamos ser pacientes. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos e falarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai. A nossa conversa com Deus não é só quando a gente está em má situação, não. Nós temos que lembrar desse Deus todos os dias, quer seja nas horas difíceis das nossas vidas, ou quer seja nas horas alegres das nossas vidas. Quer dizer, nós temos que estar com ligação direta ao céu, 24 horas por dia, agradecendo aquele que nos coloca de pé
todos os dias, aquele que nos dá o alimento, o pão de cada dia. Agradecer pelo oxigênio puro que respiramos todos os dias, somente a esse grande Deus. Amém? Fecha seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar esta oportunidade de, como instrumento em suas mãos, poder levar o Evangelho aos nossos irmãos em Cristo Jesus, às nossas irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Shalom.